Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Sentir para Fluir. No vídeo de hoje é o primeiro do ano, né? Então, feliz ano novo. Por mais estranho que seja, né? Feliz ano novo depois dos meados de janeiro. Mas enfim, foi quando eu consegui sentar aqui para gravar essa leitura para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo que é muito da minha conversa com a espiritualidade, né? De 2026. 2026 é um ano 1, é um ano de ação, né? Da gente começar a plantar as sementes que a gente, daquilo que a gente deseja colher nos próximos 7 anos. E dito isso, antes de ligar a câmera, eu estava me conectando aqui com o meu mentor, com os meus guias espirituais, para que a mensagem de hoje ela ajudasse a remover, né, todos os bloqueios, tudo que gera bloqueio em agir, né? E aí estou com a guia também, né, de proteção de São Miguel Arcanjo, para que ele me dê a força, né, nos dê, porque se você está aqui, essa mensagem também vai ressoar com você, nos dê a força que ele usa em suas batalhas para a gente continuar semeando. E a Saint Germain, para que ele transmute tudo aquilo, né, de pensamentos, emoções que nos bloqueiam, que nos impedem de, enfim, de semear aquilo que nós gostaríamos de colher. Tudo bem? Vamos lá. Lembrando que todas as leituras são atemporais, então ela vai servir para você no momento que você chegar aqui, tá bom? Se ressoar só uma parte, tudo bem, é uma leitura coletiva. E o que não ressoar, solta pro universo, que com certeza vai ressoar com o coração de alguém também, tá bom? Vamos lá. A carta que saiu foi Revela eventos através do tempo. Me conta mais. Orientação e expansão. Linhagem e força de vontade. Tá pedindo para eu tirar mais uma, eu vou tirar, tá? Registros e estabilidade. O que me vem aqui é que você que está assistindo esse vídeo, assim como eu, nós temos bloqueios ancestrais. E ancestrais eu digo não no sentido da nossa família, mas os nossos próprios registros akáshicos. Parece que nós estamos num momento de cura muito intenso, muito profundo, e que a gente está limpando, né, karmas, emoções, feridas, não só dessa vida, mas também de vidas passadas. E aqui me veio paralelas e futuras. Então, o que a gente tem que fazer é sentir, é deixar a emoção vir à tona, né? Que é a sua emoção, essa emoção, é esse sentir, né? Seja um choro, seja uma alegria, enfim, a gente tem que se permitir sentir. É esse sentimento que vai revelar, né, aquilo que precisa ser curado, ou aquilo que vai curar, né? É esse sentimento ou vai revelar para alguns aquilo que vai ser curado, ou para outros ele vai simplesmente curar, né? Quando a gente libera a emoção que está estagnada, normalmente é raiva, tristeza, inveja, mágoa, né? Aqueles sentimentos que a gente não nos permite sentir, é quando a gente põe para fora que a gente nos permite, né, nos curar e revelar uma nova realidade em nossa vida. E isso faz com que os bloqueios sejam removidos. E quando esses bloqueios são removidos, a gente consegue, né, ter a orientação de como se expressar livremente, né? E aqui, ó, o azul, tá vendo? Me lembra muito a carta das águas, né? As águas, emoções. Então, assim, como que
Eu permito que as minhas emoções se expressem livremente, né? Para que assim eu adquira uma orientação de como agir. E isso sim tá aqui, tá meridiano do rim. Exige uma força de vontade muito grande, porque exige que a gente confronte aquilo que nós temos medo de confrontar. Vamos dizer assim, normalmente quem está vendo esse vídeo, se você ressoar com essa história, vai ser uma pessoa que racionaliza sentimento. E por que racionaliza sentimento e emoção? Por medo de sentir. Por puro medo de sentir. Então você tenta entender o porquê daquilo. Ah, eu tô triste por isso. Tá bom, você justifica o seu sentimento. Então você acha que justificar o seu sentimento te inibe de senti-lo? E não inibe. Isso é seu ego, você tá colocando uma ilusão, entendeu? É sua mente agindo, é sua mente bloqueando, porque uma vez que você se permitiu sentir, não foi agradável. Então, a espiritualidade está pedindo força de vontade para deixar seu sentimento vir à tona, tá? É a cura de toda uma linhagem que está em jogo. E aqui também vem vem o elemento roxo, né? Que é o elemento da estabilidade, da transmutação, já que gratidão e espiritualidade que eu pedi a presença de São Germain, né? E a partir do momento que a gente faz isso, a gente conquista o quê? O elemento pedra. E pedra no sentido não de rigidez, mas no sentido de estabilidade, né? De brilho, ó, de movimento. Estabilidade no meio do movimento, né? Porque as pedras, aqui tá tudo movimentando, né? Parece que tem um furacão e as pedras estão, ó, tranquila. Então vem aquela frase, né, de movimento gera movimento, mas que para o movimento começar a gerar um movimento, você tem que começar a se estabilizar. A gente tem que trabalhar internamente para que a gente consiga colher aquilo que a gente quer colher. Senão a gente não vai ter estrutura emocional para suportar a nossa colheita, tá bom? Aí, ó. E é isso exatamente que vem aqui o meridiano da bexiga. O que ele fala? Ele fala de, ó, harmonizamento de energia e gerenciamento de crise. Né? Quando a gente conseguir essa estabilidade, a gente vai saber como agir. A gente vai economizar energia não agindo tão intensamente na nossa emoção, né? Então a gente vai poupar energia, a gente vai agir de uma maneira estável, de uma maneira consciente. E aí sim a gente vai aprender a gerir possíveis crises que possam surgir na nossa caminhada. Aqui veio para tirar uma mensagem dos anjos, eu vou tirar. Veio o milagre, ó. As nossas alas de luz te rodeiam, assim como seus seres queridos. O momento que atravessa está protegido por forças superiores. A força do amor está atuando. Tudo vai sair bem. Então, ó, o que essa carta quer dizer? Que a gente não precisa ter medo de se entregar ao sentimento, tá? Tudo vai sair bem, tudo vai sair bem. A gente não tá sozinho, por mais que às vezes nessa caminhada de cura a gente se sinta sozinho, porque é natural a gente se sentir sozinho, né? A gente se isola, a gente entra numa postura um pouco de eremita, né? De ficar na nossa caverna, o autoconhecimento nos exige isso, um pouco de distanciamento da sociedade para reflexão daquilo que é nosso, daquilo que é dos outros. Mas você não está sozinho. Não só anjos estão ao seu redor, mas como muitos amigos espirituais estão ao seu redor. Muitas, que me veio a voz também estão ao seu redor, né? Te fortalecendo, familiares próximos que estão desencarnados estão junto com você nesse momento. E que tudo vai sair bem, tá bom? E aqui, ó, uma atitude positiva requer uma visão positiva. Visualiza cada pessoa da situação que estás passando, rodeada de amor e luz. Assegura de fazer isso com você mesmo. Teu amor tem o poder de influir e transformar os acontecimentos futuros. Então aqui, o milagre vai sim acontecer na sua vida, mas para isso a gente precisa aprender, né, e eu digo eu também, a enxergar os acontecimentos ao nosso redor de uma forma amorosa,
né? Sem tanto do julgamento. E ter esse autocuidado conosco, porque às vezes nós somos rígidos com nós mesmos, né? Então, assim, a mesma compaixão, a mesma dedicação, a mesma compreensão que nós dedicamos aos outros, dedicarmos a nós. E vice-versa, né? Se você dedica muito aos outros, não dedica, se você dedica só a você e não dedica aos outros, dedique aos outros também, tá? E lembra, é quando a gente está com uma atitude positiva que a gente tem uma ação positiva. Não adianta eu tomar uma ação numa emoção, ó, que está reprimida. Por quê? Porque aí eu vou deixar a minha ação ser guiada por uma ferida, né? Não pela minha consciência superior. E aí eu vou repetir um ciclo, em vez de criar um novo. E ó, se você que se assustou, veio confiança. Tudo vai funcionar perfeitamente. Nós, os anjos, estamos aqui para te alimentar, te proteger e te curar. Tenha confiança no poder de cura do nosso amor. Te amamos mais do que você pode imaginar. Aqui de novo a espiritualidade reforçando, né? Que nós não estamos sozinhos. E que eles estão com a gente, ó, para que a gente regule a nossa comunicação interna. O que é regular a nossa comunicação interna? É adquirir compaixão, é adquirir auto-perdão, né? Autoestima, para que assim a gente consiga olhar o mundo ao nosso redor de uma forma positiva, de uma forma diferente, para que a gente consiga olhar o outro com os olhos do amor, né? E aí sim, a gente vai entender que tudo que acontece ao nosso redor é para o nosso aprendizado, é para o nosso bem. E aquela pessoa que aparentemente nos fez mal, a gente começa a enxergar ela com gratidão, porque ela fez a gente passar aquilo que a gente precisava passar para evoluir. E quando a gente atinge essa compreensão, a gente regula a nossa comunicação interna, ó, no amor. E aí, regulando a comunicação externa, que a minha realidade externa se manifesta. E aí, o que a gente vai garantir? Saúde física e necessidades básicas. A gente precisa fazer isso, tá, gente? Porque aqui o que me vem é, se a gente não fizer isso, a gente pode comprometer a nossa saúde física, a gente pode comprometer, né, a garantia das nossas necessidades básicas. Por orgulho, enfim, orgulho, né? Por orgulho, por vitimismo, são N possibilidades aqui. E aqui uma pantera negra me veio, né? Isso pode ser um sinal para alguém. Que a pantera negra, o que ela é? A gente vai mudar, né, a nossa imagem, a nossa visão do mundo. Ela tá no preto, a gente vai transmutar as nossas sombras, tá vendo? Sombra aqui me veio sombra porque ele é negro, né? Então a gente vai transmutar as nossas sombras. A gente vai aceitar nossas feridas, a gente vai aceitar tudo de ruim que nos aconteceu, tudo que nos foi testado, entre aspas. Nós vamos aceitar que tudo aquilo fazia parte da nossa caminhada, que todas as pessoas que estavam envolvidas por amor, né? Porque elas foram ajudantes que a nossa alma atraiu para nos mostrar, né, aquilo que precisava ser modificado dentro de nós, curado dentro de nós, ou visto dentro de nós. Acaba o julgamento, né? Entra a compaixão, entra o perdão. E quando entra o perdão, quando entra a compaixão, nós nos enraizamos na matéria. As nossas sementes, ó, vão gerar frutos lindíssimos, fluidos, né? Com flores, com tudo. A natureza vibra, né? O sol irradia. O amor tá no ar, né? Essa carta toda rosa e marrom, né? De terra, amor, energia fluida, mãe natureza, né? E pode ser que estar na natureza também te ajude a fazer todo esse movimento, tá? Do sentir.
E aqui, de novo, né, a espiritualidade reforça que nós temos a proteção e que é uma caminhada de amor próprio. É um momento em que a gente transmuta e reativa o nosso fogo pela vida, né? Aquela vontade de fazer, de acontecer, só que dessa vez guiados pela energia do amor, guiado pela nossa consciência crística. Então isso vai fazer com que nós nos alinhemos à nossa realidade divina. Aquilo que eu nasci para fazer aqui na Terra, né? E isso vai muito além dos nossos planos. É aquela pergunta que a gente tem que fazer, né? Quem eu preciso ser para ser a minha melhor versão? E deixar o universo responder, né? E independente enquanto o universo cria sincronicidades, milhares de possibilidades, a gente está no momento presente, se curando, se interessando por novos assuntos e as coisas vão surgir naturalmente, tá? Sem forçação de barra, porque movimento gera movimento. E invista no seu potencial criativo no momento presente, né? Ó, por natureza, você é infinitivamente criativo. A vida é um oceano de criatividade que está esperando para fluir através de ti. Você é livre para expressar todos os desejos do teu coração. Então, assim, de novo, a espiritualidade confirmando, né, o que eu acabei de dizer. A vida tem infinitas possibilidades. Nosso espírito tem infinitas versões, então não se limite, não se limite. Deixe a vida te surpreender, sabe? Foque no hoje. E conforme as oportunidades forem aparecendo, a gente vai aprendendo a fluir e a se conectar com aquelas que nos conectam com a nossa melhor versão, tá bom? Mais uma. Exato. E a gente fazer isso, a gente, né, entra nesse fluxo de libertação e de limpeza, totalmente conectado aqui, ó, com o nosso eu superior. Eu vou tirar 2 de Osho, senão vai ficar também muito grande a leitura. Opa, essa aqui já quis sair. E ó, existência, gente, olha que lembrete lindo. Aqui não precisa tirar mais nenhuma, é a existência. Quando eu me liberto e quando eu me limpo, eu passo a existir. Ó, essas cartas não são do mesmo baralho, têm as mesmas tonalidades. Né? Conectado com o universo, conectado com o universo. É através dessa limpeza que você vai se conectar. Aqui parece que ela está sentada numa flor de lótus, né? Então ela é como se você renascesse da... É como a lótus, né? Renasce do caos, renasce da lama, né? Você vai renascer de quando você aprender a sentir, né? Feridas que você não se permitiu, por medo de sofrer. Mas o que você não sabe é exatamente o que você está se impedindo de sentir, é o que está te bloqueando de realizar toda essa jornada maravilhosa de libertação kármica, né? E aqui, ó, não serve de nada tentar escalar uma montanha descalço. Renuncie às tuas exigências, há um caminho mais correto. Quando chegar o momento, o novo aparecerá. E aqui a espiritualidade de novo falando, nem tudo pode ser do jeito que a gente quer, né? Às vezes o nosso ego, a gente tem uma visão limitada que o universo não tem do nosso futuro. Então, pode chegar um momento que a gente vai ter que sim, né, gerenciar as nossas crises e aceitar que o que é melhor pra gente, às vezes não é aquilo que a gente quer, né? Que ninguém quer passar por toda essa semeadura, mas essa semeadura é necessária, tá, gente? É necessária. E ó, por que essa semeadura é necessária? Olha a carta que veio. Por detrás da cólera manifesta-se muitas vezes uma frustração.
Então, assim, a gente tem que sentir, de novo, né? Para garantir a nossa saúde física, tá? Para garantir esse fluir da vida. Senão, o nosso primeiro campo de aura vai ser impactado. Quando ele é impactado, a doença desce para o corpo físico. E aí fica muito mais difícil, né? A gente se curar, a gente poder se proteger. Esse caminho é necessário para você atingir a consciência. E aqui é a sombra, tá vendo? E ela surge da sombra, ela surge da ferida, ela surge dessa lama, que é a mesma coisa da lótus, né? Existência, consciência. Tá vendo? Você vai renascer para uma vida muito melhor do que aquela que você tem agora. E ó, seu caminho é o sol, gente. Seu caminho tá iluminado, seu caminho tá protegido. Né? Tem muita luz, tem muita transmutação e tem muito fogo em 2026. Tá? Surgiu mais um reforço, né? Que eu tinha falado anteriormente. É necessário um tempo de retirada de si mesmo para avaliar suas mágoas. E cura. É uma jornada de cura, tá? Então, resumindo aqui, gente, que a gente já tá ficando repetitivo, né? Saiu a receptividade, tá? Que eu puxei aqui. 2026 é um ano que te convida a sentir aquilo que você tá bloqueando. E assim como eu, às vezes você nem sabe o que você tá bloqueando sentir. Então, vai um exercício de você sentar, sabe? Acender uma vela, conversar com seu anjo da guarda, com seus santos, sabe? Conversa com a figura angelical, com a figura santa, né? Pode ser Nossa Senhora, Jesus, enfim, qualquer, de acordo com a tua religião. Acende uma vela, pede para que ele te mostre aquilo que você não está conseguindo visualizar, aquilo que está te impedindo de sentir, né? O que é que eu não me permito sentir? Me mostra. Faça com que eu sinta. Me ajuda a sentir. Pede ajuda deles para que você libere essas emoções reprimidas, né? Porque quando você liberar essas emoções reprimidas, a sua força de vontade vai começar a surgir. E eles estão falando também que é um caminho que você tem que começar a mudar o seu ponto de vista. Me vem na cabeça a carta do dependurado, né? Que está de cabeça para baixo. Então é pedido que você veja as situações, né, de uma maneira diferente. Que você veja as pessoas envolvidas nessa situação com os olhos diferentes. Com que olhos? Com os olhos da compaixão, com os olhos do perdão, tá? E principalmente sem o vitimismo, né? Porque o vitimismo nos tira o nosso empreendedorismo. Eles não tiram o empreendedorismo, não, desculpa, ele nos tira o nosso empoderamento, né? Ele transfere para o outro a responsabilidade de nós mesmos. Então, olhe para uma situação apenas como observador e lembre que tudo que acontece na nossa vida, todas as pessoas que estão na nossa vida, elas estão para nos mostrar algo, né? Positivo ou negativo. E as que nos mostram o negativo, elas são sim nossos aliados de amadurecimento e de evolução espiritual. Porque é por meio delas que nós conseguimos nos modificar, que nós conseguimos identificar as nossas feridas. E aí sim libertar os nossos karmas, tá bom? E é uma jornada sim de transmutação. É uma jornada intensa que vai exigir você olhar para dentro, mas que por mais que você pense que você está sozinho, você não está. Tá? Os seus anjos estão no seu lugar, seus amigos espirituais estão no seu lugar, Nossa Senhora está contigo, o Mestre Sananda também está contigo. Se você não está sozinho, né? E sempre que você se sentir sozinho, ore. Ore para sua egrégora espiritual, tá bom? A mensagem de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu curtir, que isso ajuda muito o canal, né? A chegar para mais pessoas.
Se você puder comentar com um coraçãozinho que seja, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E se você achar que essa mensagem vai ressoar com alguém, compartilha. Beijinhos de luz. Tchau, tchau. Feliz 2026.